Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meus queridos, é o seguinte, vamos falar hoje um pouquinho de aluguel de pasto, de pastagem. Eu encontrei um pasto e é assim, a área total da propriedade dá 12 alqueires, certo? Só que dos 12 alqueires foi plantado eucalipto e tem 8 alqueires de pasto. Aí eu descobri esse pasto, só que quando eu descobri eu já não era o primeiro da fila. Era o sobrinho dele, a sobrinha dele que era a primeira da fila. Então, eu fiquei aguardando, né? Ele fez a proposta, o que foi a proposta? Primeiro ele pediu um salário mínimo, R$ 1.400. Só que é o seguinte, R$ 1.400 para roçar o pasto e para retocar a cerca. Só que a cerca, a divisa dela inteirinha tem que ser retocada e uma parte da divisa tá caída, pessoal. Entendeu? Tudo arame ruim, o pau podre, ele dá a madeira, só que tem que fazer tudo. Pra gente pagar pra uma pessoa fazer, que nem R$ 200 o dia aqui na roça. Pra gente pagar, fica caro, né? Acaba não compensando. Aí eu levantei esse ponto, passei para ele. E outra, o curral também, não tem curral. É um curral que está na propriedade lá, acho que há mais de 50 anos. Tudo podre, caído. E debaixo de um bambuzeiro, entendeu? Muito barro, quebrado, sem chance, né? Falei para ele, o curral tem que fazer outro, né? E ele daí no final ficou que ele daria a madeira, né? E a gente poderia mudar o lugar do curral também, para conseguir acessar. E abaixou o valor para R$ 1.000. Só que daí, que nem eu falei para ele, para a gente fazer esse investimento na propriedade, a gente precisa de pelo menos um contrato de 5 anos, né? Porque imagina, você entra na propriedade que está com a cerca caída, sem curral, ele vai dar a madeira, só que fica caro para fazer, entendeu? Tem o seu custo de trabalho para fazer, né? E é demorado também, ainda mais se eu for inventar de fazer sozinho. Aí Jesus amado Pai, né? Então expliquei isso para ele e ficamos negociando, né? Ficamos negociando, ele pediu R$ 1.000 nessas condições. Disse que cabe 35 cabeça grande em 8 alqueires de pasto. A chegada, tem uma casinha lá embaixo, ele falou que pode usar, até porque pra gente poder conservar a casinha dele também, né? Que podia usar. Só que aí tinha que pagar energia, essas coisas. Disse que cabe 35 cabeças. Fazendo as contas, sai em torno de R$ 30 por cabeça. Só que aí você fica com o compromisso da cerca. Tipo assim, se você pega uma cerca, a cerca ela tá ok, para você retocar ela, estourou um arame, você vai lá e arruma. Às vezes um morão tá ruim, você vai lá e arruma. Agora não é o estado da cerca dele lá. Fica complicado, né? Se você pega um curral, o curral tá no lugar bom. O curral tá no lugar bom. Não tá 100%, mas tem alguma coisa para retocar. Você vai lá, prega uma tábua, às vezes dá uma reforçada com alguns morões, em alguns pontos, né? Ainda fica dentro. E assim, questão de roçar. Se você pega, que estão me apertando aqui, pessoal. Pode parar. De meter chifre na outra. Se você pega o pasto, ele tá limpo para manter, ok. Aí ele roçou o pasto. Então que essa parte não tá muito ruim. Ele roçou o pasto. Não, eu falei, mas e as partes do eucalipto eu vi que você não mexeu? Ele falou, não, daí lá é por minha conta, seria o pasto. Só que aí assim, tem
uns pedacinhos de eucalipto pequeno que faz parte do pasto e as laterais que é bem sujo. Só que ele roçou. Seria por conta da gente roçar. Ele gastou 14 dias a R$ 200. Acho que era R$ 2.800. Daí eu jogando só esse custo do pasto ainda fica mais ou menos dentro, né? Porque daí assim, é os R$ 30 por cabeça, dos 1.000 mês, mais esses custos adicional que vai aparecendo. E ok, eu fui na manhã conversando com ele e tal, né? E daí ele falou que ia me dar uma resposta, que tava esperando a sobrinha que tava enrolando ele já há mais de, acho que foi um mês de negociação deles também. Eles também estavam, os mesmos pontos que eu tava falando que não dava, eles falavam que não dava também, né? Só que assim, era um lugar que é metade do caminho para mim, é perto, isso que eu tava avaliando. Ia tentar negociar com ele a questão da cerca, né? Ver se conseguia que ele fizesse alguma coisa. Conseguisse que ele ajudasse com alguma coisa. E daí eu falei do contrato, né? Porque que nem eu falei pra vocês. Cara, eu tiro o gado daqui, entra num pasto. Um ano depois ele quer aumentar muito. Ou ele pede para tirar o gado. Quem é pecuarista aí, vive de aluguel, sabe que é difícil. Entendeu? Sabe que é complicado. E daí eu falei pra ele que tinha que ser no mínimo 5 anos. Ele falou assim, mas não, vamos fazer de ano. E vai renovando por ano. Porque um ano não é a mesma coisa que os outros, as coisas sobem, não sei o que. Daí, o que é a proposta que eu fiz? Eu falei assim, não, mas a gente faz um contrato para 5 anos. E o reajuste acompanhar o ajuste do salário mínimo. O reajuste do salário mínimo. Aí ele disse que concordava na hora, né? E ficou de dar a resposta. No final dessa história, é o Lucas com a Suzy, conheço eles inclusive, que é a sobrinha dele. Pegaram e ficaram com o pasto lá. Né? Feliz por eles e assim, meio triste por mim, porque infelizmente não deu certo, né? Mas assim, tinham muitos pontos a melhorar e que não estava muito a favor, né? Que eu ainda ia negociar com ele. O que é a questão? Que eu ia conversar com ele. A questão da cerca e a questão do curral. Precisava de uma ajuda dele além dos morões, né? Porque assim, como eu falei, tá em uma situação muito degradada. O curral não tem que fazer outro. Em outro lugar, inclusive. Né? E a cerca também, que nem ele falou, retocar. Quando fala retocar, eu aqui, que não é obrigação minha retocar e às vezes arrancar alguns matos, eu venho aqui, arranco e vejo que tá uma coisa, um arame arrebentado, uma coisa que caiu, eu retoco, eu faço. Só que é coisa pouca, né? Agora o retocar dele seria a cerca toda, pessoal. Aí complicava um pouco. Enfim, aqui é onde que eu arrendo. A pessoa que arrenda do lado de lá tem um número menor de gado. Todo mundo sabe que aqui é do avô, né? Ô Catarina, para com isso, Catarina. Tem um número menor de gado, ele quer vender, disse que quer vender o gado, que não quer aumentar. Daí eu falei, né? Aquela parte lá, que lá é maior que aqui. Se eles tiverem interesse em arrendar, eu arrendaria. Eu passaria para lá. Daí eu já tinha comentado com eles antes até, essa questão de passo, com a vasta questão de passo. No momento eles ficaram quietos, entendi que eu estava reservando para cair semente, né? E tá parado nisso. Disse que vão ver e vão me dar um retorno. Então eu vou aguardar o retorno. Mas mesmo assim, se caso não der, onde que eu tô, acho que dá para passar mais esse ano. Né? Acho que dá para passar mais esse ano. Só que eu ouvi uma notícia não muito agradável ontem, né? Que aqui onde eu tô, os lugares que ara, eles vão querer arrendar para arar. Eu nem tava sabendo disso, ou seja, meu pasto já tá limitado. Eles querem arrendar para plantar. Meu pasto já tá limitado, pode ficar ainda mais limitado.
Então, tô nessa luta aí, pessoal. Ver se dá alguma negociação com eles. E em paralelo, ver se aparece alguma outra coisa. Né? Vamos ver o que Deus prepara aí pra gente. Vi outros aí, vi um de 8 alqueires muito bom, tá reservado, mas disse que a mulher não arrenda pra ninguém, porque quem arrendou lá deu dor de cabeça pra ela, o gado acabou entrando na área da casa, quebrando tudo, entendeu? Então ela ficou um pouco traumatizada. Só que eu quero ver se eu consigo conversar com essa pessoa. Né? Vai que, não sei. Vai que eu pego ela em um dia diferente, um estado de espírito diferente, vai que Deus abençoe e a gente consiga chegar em algum acordo, né? Enfim, questão de pasto é isso. Estamos parados nisso. E vamos continuar aí na luta, na correria. E vocês aí, quem puder mandar energia positiva, quem crê em oração, se lembrar da gente, ora aí para Deus abençoar, para que abra uma porta, um caminho pra gente tentar continuar com isso daqui, né, meus amigos? O vídeo ficou longo, de novo. Eu sei que vocês não gostam de ver a minha cara, vocês gostam de ver o gato. Vocês não querem nem saber de ver a minha cara, mas assim, eu passo as experiências que a gente está tendo aqui é Camanducaia, Minas Gerais, extremo sul de Minas. Não tem pasto, tem essas dificuldades aqui. Não tenho muitos contatos, mas eu creio que alguma coisa boa pode acontecer, né? Então, eu passo para vocês para poder compartilhar mesmo. E para vocês saberem também mais ou menos uma noção de valores aí, tá bem? Agora eu vou encerrar esse vídeo, começo o outro mostrando o gado e mostrando uma vaquinha que está nos dias de parir, tá bom? Um abraço e fica ligado no próximo vídeo.